bebe isso, Helena. É para o seu estresse. Minha mãe deslizou lentamente o copo de vitamina verde pela mesa da cozinha até deixá-lo bem na minha frente. Seu rosto tinha aquele sorriso falso que ela aprendeu a usar a vida inteira. Um sorriso que, para qualquer estranho, parecia o de uma mãe amorosa e preocupada com a filha. Mas eu conhecia a verdade por trás daqueles olhos. Eu conhecia cada mentira, cada manipulação e cada ato de egoísmo escondido por aquela expressão. Ela não fazia ideia de que, embaixo do pequeno vaso de flores que estava sobre o balcão da cozinha, havia uma câmera minúscula gravando absolutamente tudo. Não sabia que, 10 minutos antes, eu tinha visto o vídeo dela entrando na cozinha em segredo, olhando nervosa para os lados para ter certeza de que ninguém estava observando. Então ela tirou um frasco de remédio para o coração. Suas mãos tremiam enquanto abria a tampa. Alguém pensaria que uma pessoa prestes a fazer algo tão horrível teria dúvidas. Que pararia e pensaria em todas as memórias com a filha, nos aniversários, nos abraços, nos momentos de amor. Mas minha mãe não parou. Com uma frieza que ainda me arrepia só de lembrar, ela começou a triturar vários comprimidos até virar um pó fino. Depois levantou o copo de vitamina verde, misturou cuidadosamente e garantiu que não restasse nenhum vestígio visível. A quantidade era suficiente para matar uma pessoa. A própria filha. O próprio sangue. Tudo porque, para a manhã seguinte, ela precisava desesperadamente de dinheiro. Ela havia pedido empréstimos a pessoas perigosas, pessoas que não aceitavam desculpas nem promessas. Se não pagasse antes do amanhecer, eles viriam atrás dela e fariam ela pagar o preço das dívidas. E para se salvar, decidiu me entregar. A minha vida tinha um preço. O meu seguro de vida. Esse era o número que ela via quando olhava para mim. Ela não via Helena, a menina que ela carregou no colo quando nasceu. Não via a filha que trabalhou dia e noite para manter aquela casa funcionando. Só via uma quantia em dinheiro que podia resolver os problemas dela. Mas o mais surpreendente de tudo foi que eu não gritei. Não joguei o copo na parede. Não chamei a polícia. Não perguntei como uma mãe pode chegar a odiar tanto a própria filha. Eu simplesmente olhei para o smoothie. Observei aquele líquido verde que parecia tão normal, tão saudável, tão inocente. E então virei lentamente a cabeça em direção à minha irmã Emma. A princesa da família. A menina perfeita. A filha que nunca precisou sofrer as consequências dos próprios erros. Ela estava sentada do outro lado da mesa, olhando para o meu copo com uma mistura de curiosidade e inveja. Seus olhos estavam fixos naquela bebida, porque sabia que minha mãe sempre comprava as coisas mais caras quando queria algo de mim. Emma nunca suportou que eu tivesse algo que ela não tivesse. Mesmo que a verdade fosse que eu tinha pago por quase tudo que ela aproveitava. Suas roupas. Suas férias. Seus caprichos. Seus erros. Eu era a carteira da família, não a filha. Mas Emma nunca entendeu isso. Ela achava que merecia tudo apenas por existir. Então eu sorri. Um sorriso calmo. O tipo de sorriso que fez minha mãe ficar nervosa por um segundo, embora não entendesse o motivo. Peguei o copo com as mãos e o levantei levemente. Nossa, mãe, disse com uma voz doce, garantindo que Emma ouvisse cada palavra, você finalmente comprou algo realmente caro especialmente para mim. Minha mãe sorriu, acreditando que o plano dela estava funcionando. Emma franziu a testa, cheia de ciúmes. Ela queria aquele copo. Queria provar aquilo que achava ser um luxo reservado para mim. E justamente aí começou o meu verdadeiro plano. Mas antes de contar quem acabou bebendo daquele copo e qual era o segredo que eu escondia debaixo da mesa, quero que vocês pensem em algo. Qual é aquela coisa que você perdoou em um familiar e que, olhando para trás, sabe que jamais deveria ter perdoado? Porque todos nós temos um limite. E eu já tinha ultrapassado o meu há muitos anos. Provavelmente muitos vão se perguntar algo. Por que eu não fui embora antes? Por que continuei vivendo naquela casa cheia de mentiras? Por que continuei pagando as contas deles, resolvendo os problemas e permitindo que me tratassem como uma máquina de dinheiro com pernas?
A resposta é simples. Porque eu era a filha ferramenta. Em toda família tóxica sempre existe alguém assim. A pessoa que está ali para consertar tudo. A pessoa que sacrifica seus sonhos, seu dinheiro e sua felicidade para manter os outros confortáveis. Emma era o enfeite da família. Bonita, delicada, protegida como se fosse uma peça de cristal que ninguém podia tocar. Todos corriam para salvá-la quando ela cometia um erro. Todos justificavam suas más decisões. Todos a protegiam como se o mundo lhe devesse algo. Eu, por outro lado, era quem resolvia os desastres. Quando Cameron apostou o dinheiro que era destinado a consertar o telhado e começaram os vazamentos na temporada de chuvas, fui eu quem subiu naquele telhado velho e pagou cada reparo com minhas próprias economias. Quando Susan gastou todos os seus cartões de crédito em supostas viagens necessárias para Cancún, hotéis de luxo, restaurantes caros e compras absurdas que não podia pagar, fui eu quem atendeu às ligações dos bancos. Fui eu quem abriu a carteira. Fui eu quem pagou cada dívida. De novo e de novo. Ano após ano. Enquanto eles viviam como se o dinheiro aparecesse por magia. Eu nunca ouvi um obrigado sincero. Nunca recebi um abraço de orgulho. Nunca fui a filha favorita. Nunca fui a pessoa protegida. Eu não era amada. Eu era usada. Eu era a solução de todos os problemas deles. O caixa eletrônico pessoal deles. A salvadora silenciosa. E quando finalmente acharam que não poderiam mais tirar dinheiro de mim em vida, decidiram calcular quanto valia a minha morte. Por muitos anos, eu confundi uma coisa com a outra. Acreditei que, porque minha família precisava de mim, isso significava que me amava. Acreditei que cada ligação desesperada pedindo dinheiro era um sinal de confiança. Acreditei que cada vez que recorriam a mim para resolver problemas era porque eu era importante para eles. Como eu estava enganada. Agora eu entendo algo que levei décadas para aceitar. Uma pessoa pode precisar de você todos os dias e ainda assim não valorizar a sua existência. Pode tirar tudo de você, sorrir na sua cara e ainda assim não sentir um pingo de gratidão. E era exatamente isso que a minha família fazia comigo. Eu não era a filha deles. Não era a irmã deles. Não era alguém que eles protegessem ou cuidassem. Eu era uma ferramenta. Uma solução com pernas. Um caixa eletrônico que respirava. Enquanto minha conta bancária continuasse aberta, enquanto meu cartão continuasse funcionando e enquanto eu continuasse consertando cada desastre que eles causavam, eles me deixavam sentar à mesa da família. Mas no dia em que eu deixasse de ser útil, eu tinha certeza de que me jogariam de lado sem pensar duas vezes. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu ficava com eles porque precisava da aprovação deles. Que meu maior sonho era ouvir um simples "estamos orgulhosos de você" ou "nós te amamos, Helena". Eles acreditavam que podiam me tratar como lixo e que eu sempre voltaria com um sorriso no rosto e um cheque na mão. E por muito tempo eles estavam certos. Porque eu sempre voltava. Sempre pagava. Sempre perdoava. Sempre encontrava uma forma de salvá-los das consequências das próprias decisões. Mas havia uma coisa que eles nunca entenderam. Enquanto eu escrevia os cheques, eu também guardava os recibos. Cada dívida que eu paguei. Cada conta que eu cobri. Cada empréstimo que nunca me devolveram. Cada sacrifício que fiz. Eu registrava tudo. Não porque estivesse planejando uma vingança. Pelo menos não no começo. Eu fazia isso porque uma pequena parte de mim sabia que um dia eu precisaria lembrar da verdade. Que um dia eles tentariam me convencer de que eu estava exagerando. Que sempre estiveram ao meu lado. Que éramos uma família unida. E quando esse momento chegasse, eu teria provas. A verdadeira transformação começou há 2 meses. Foi o dia em que algo dentro de mim finalmente morreu. Eu tinha acabado de terminar um turno de 12 horas no trabalho. 12 horas exaustivas. Meus pés doíam. Minha coluna parecia estar se partindo.
A única coisa que eu queria era chegar em casa, tirar os sapatos, tomar um banho quente e descansar alguns minutos. Mas quando entrei na entrada da casa, vi algo colado na porta principal. Um papel amarelo balançando com o vento. No começo, achei que fosse propaganda. Algum anúncio sem importância. Mas quando me aproximei e li as primeiras palavras, senti meu coração parar. Era um aviso de penhora. Nossa casa seria retomada pelo banco. Fiquei imóvel segurando aquele papel. Minhas mãos começaram a tremer. Li o documento várias vezes, esperando ter entendido errado. Mas não. Era real. Cameron tinha ignorado os pagamentos da hipoteca por 6 meses inteiros. 6 meses. 6 meses vendo o problema crescer. 6 meses escondendo tudo. 6 meses esperando que, como sempre, Helena aparecesse como um milagre e resolvesse tudo. Faltavam apenas 48 horas para que o oficial de justiça chegasse à porta e levasse nossos móveis para o jardim, na frente de todos os vizinhos. A imagem surgiu imediatamente na minha cabeça. Nosso sofá no gramado. As caixas com nossos pertences expostas. Os vizinhos olhando das janelas, sussurrando e se perguntando o que tinha acontecido. Entrei na casa esperando encontrar uma família apavorada com a possibilidade de perder o lar. Mas o que encontrei foi muito pior. Susan estava na cozinha chorando. Por um segundo pensei que ela estivesse arrependida. Pensei que talvez estivesse se sentindo culpada por todo o dinheiro que havia desperdiçado durante anos. Pensei que finalmente entendesse a gravidade da situação. Que ingênua eu fui. Ela não chorava porque íamos perder a casa. Não chorava porque poderíamos acabar na rua. Não. Estava chorando porque Emma já não teria um lugar bonito onde organizar o clube do livro com as amigas. Era isso que mais a preocupava. O conforto da Emma. Como sempre. A princesa da família tinha que estar feliz, mesmo que o reino estivesse em chamas. Enquanto isso, Cameron andava de um lado para o outro na sala como um animal preso em uma jaula. Ele não estava procurando uma solução. Não estava pensando em como consertar o desastre que ele mesmo havia criado. Ele estava procurando alguém para culpar. E quando me viu entrar, seus olhos se fixaram em mim. Não havia vergonha. Não havia arrependimento. Não havia desculpas. Apenas uma expectativa. A mesma de sempre. A de que eu resolveria tudo. Resolve isso, Helena, disse ele. Nem sequer foi uma pergunta. Ele não disse por favor. Não disse você pode nos ajudar. Não disse me desculpe por te colocar nessa situação. Foi uma ordem. Como se eu fosse uma funcionária e ele o meu chefe. Você tem economias, continuou, paga o que devemos. E naquele momento aconteceu algo estranho. Foi como se uma névoa que cobria meus olhos há anos desaparecesse de repente. Eu o olhei de verdade. Não como um familiar. Não como alguém que eu precisava proteger. Eu o vi como ele realmente era. Vi um homem capaz de esvaziar cada centavo da minha conta bancária. Um homem que beberia até a última gota da minha energia. Um homem que me deixaria completamente destruída e ainda teria a coragem de reclamar do pó que restou no fundo. E pela primeira vez na minha vida, eu não senti medo. Eu senti clareza. Respirei fundo e respondi com calma. Eu vou pagar. O rosto de todos mudou imediatamente. Susan parou de chorar. Cameron sorriu com arrogância. Já estavam comemorando a vitória. Achavam que mais uma vez tinham apertado o botão certo para controlar a Helena. Mas então eu terminei a frase. Mas há uma condição. O silêncio tomou conta da sala. Nunca antes eles tinham ouvido essas palavras saírem da minha boca. Porque a Helena nunca colocava condições. A Helena obedecia. A Helena pagava. A Helena se sacrificava. Mas essa versão de mim estava desaparecendo. Naquela mesma tarde, eu os levei a um cartório. Cameron protestou no começo. Susan fez perguntas.
Emma revirou os olhos como se tudo aquilo fosse perda de tempo. Mas o desespero era maior do que o orgulho deles. Eles precisavam do meu dinheiro. Então aceitaram. Eu paguei os $50.000 das parcelas atrasadas da hipoteca. $50.000 que eu havia juntado com anos de trabalho, cansaço e sacrifício. Mas em troca eles assinaram um documento de cessão de direitos. Me entregaram legalmente a propriedade total da casa, apenas no meu nome. Já não era mais a nossa casa. Era a minha casa. Eles assinaram porque estavam desesperados. Mas também porque eram arrogantes. Acharam que aquele papel não significava nada. Acharam que depois poderiam me manipular com lágrimas, culpa e falsas promessas para que eu devolvesse a propriedade. Acharam que poderiam me convencer como sempre fizeram. Acreditaram que nunca teriam que me respeitar de verdade. Porque, na mente deles, eles ainda me possuíam. Eles achavam que eu ainda era aquela menina que vivia desesperada por um pouco de amor. E se eles me pertenciam, segundo a lógica distorcida deles, então a casa também lhes pertencia. O problema é que eles não perceberam uma coisa. A Helena já não era mais a mesma pessoa. A filha obediente que eles podiam controlar tinha desaparecido. E muito em breve eles iam descobrir o preço de confundir minha paciência com fraqueza. Aquela assinatura foi o primeiro prego no caixão de todos os planos deles. Um simples traço de tinta num papel. Foi só isso que bastou para mudar o equilíbrio de poder que existia há tantos anos dentro daquela casa. Eles acharam que tinham vencido. Acharam que, mais uma vez, tinham me usado. Acreditaram que meu dinheiro ainda era deles, que meu trabalho existia apenas para consertar os erros deles e que meu sacrifício era algo garantido para sempre. Mas o que eles não entenderam foi que, no momento em que assinaram aquele documento e me entregaram a propriedade da casa, sem perceber também assinaram o começo do fim. Esse foi o primeiro prego no caixão deles. O segundo chegou 2 semanas atrás. Naquele dia eu entrei na sala com uma calma que surpreendeu todos eles. Eu não estava chorando. Não estava pedindo permissão. Não estava buscando aprovação. Eu simplesmente tinha tomado uma decisão. Uma decisão que eu vinha adiando há anos. Eu os encontrei fazendo o de sempre. Cameron estava sentado, revisando suas apostas esportivas, procurando a próxima forma de perder dinheiro. Emma estava deitada no sofá, no celular, sem se preocupar com nada porque a vida inteira alguém sempre resolveu os problemas dela. E Susan estava na sua poltrona favorita, lendo uma revista como se o mundo inteiro tivesse sido feito para servi-la. Respirei fundo e disse algo que eles jamais imaginaram ouvir da minha boca. Eu vou embora desta casa. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém disse nada por alguns segundos. Eu esperava muitas reações. Esperava raiva. Esperava perguntas. Até esperava um pouco de tristeza. Um pequeno sinal de que a minha ausência significaria algo para eles. Afinal, eu tinha dedicado anos da minha vida para manter aquela família funcionando. Paguei as contas deles. Sacrifiquei meus sonhos. Trabalhei em turnos duplos enquanto eles dormiam tranquilamente. Abri mão de relacionamentos, viagens e oportunidades porque sempre havia uma nova crise familiar para resolver. Uma parte pequena e ingênua do meu coração ainda esperava ouvir algo como: "Vamos sentir sua falta, Helena. Obrigado por tudo o que você fez por nós. Desculpa por ter colocado esse peso em você." Mas essas palavras nunca vieram. Porque elas nunca viriam. Susan levantou lentamente os olhos da revista. Ela nem parecia surpresa. Não havia lágrimas. Não perguntou onde eu iria morar. Não disse que a casa ficaria vazia sem mim. A primeira e única preocupação dela foi outra. Mas quem vai pagar os impostos da casa no mês que vem? Foi só isso. Foram as únicas palavras que ela teve para a própria filha depois de anos de sacrifício. Naquele instante, algo dentro de mim terminou de se quebrar. Não doeu. Não mais. Foi mais uma sensação de clareza.
Como quando você finalmente tira uns óculos sujos e, pela primeira vez, consegue ver tudo como realmente é. Para ela, eu nunca tinha sido Helena. Eu não era uma pessoa. Não era família. Eu era uma conta bancária com rosto. Um cheque ambulante dentro da casa. Alguém que deveria resolver tudo enquanto os outros aproveitavam a vida. Naquela noite, eu precisava procurar um carimbo no escritório do Cameron. Era algo pequeno, algo sem importância. Entrei sem pensar muito. O escritório estava tão bagunçado como sempre. Papéis espalhados por todo lado. Recibos velhos. Envelopes abertos. Formulários de corridas de cavalos e apostas empilhados em montes, como um monumento a todas as más decisões que aquele homem tinha tomado. Comecei a procurar nas gavetas e entre os papéis. Então eu vi um arquivo azul escondido debaixo de várias folhas de apostas. No começo, não me chamou a atenção. Achei que fosse outra dívida. Outra carta de cobrança. Outro problema que mais cedo ou mais tarde me pediriam para resolver. Mas quando li o título do documento, o ar sumiu dos meus pulmões. Era uma apólice de seguro por morte acidental e desmembramento. Meu nome estava escrito em letras grandes. Helena. Eu era a pessoa segurada. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu virava as páginas. A cobertura era de $2 milhões. 2 milhões. Fiquei olhando para aquele valor por vários segundos. Tentando entender por que existia uma apólice da qual eu nunca tinha ouvido falar. Então cheguei à última página. E ali estava. A assinatura. Meu nome escrito com uma imitação barata da minha letra. Uma falsificação tão ruim que quase parecia uma piada. Quase. Mas não era uma piada. Era um crime. Era uma prova. Alguém tinha assinado por mim. Alguém tinha decidido colocar um preço na minha vida sem o meu consentimento. Então vi algo ainda pior. O beneficiário tinha sido mudado. Antes era Emma. Agora era Susan. Minha própria mãe. A mulher que deveria me proteger desde o dia em que eu nasci. A mulher que deveria se preocupar quando eu estivesse doente, triste ou cansada. Agora seria quem receberia $2 milhões se eu morresse em um suposto acidente. Fiquei parada na escuridão daquele escritório por muito tempo. Com aquele papel nas mãos. Olhando para o valor que representava o preço da minha morte. E naquele momento eu entendi algo terrível. Minha utilidade para eles tinha acabado. Eu já não era valiosa como enfermeira que trabalhava turnos intermináveis. Já não era útil como a filha que pagava hipotecas, cartões de crédito e dívidas. Minha vida já não lhes rendia dinheiro suficiente. Mas a minha morte. A minha morte valia muito mais. Muitas pessoas teriam saído correndo daquele escritório gritando. Teriam confrontado a família. Teriam exigido explicações. Teriam querido ver as caras deles quando descobrissem que tinham sido descobertos. Mas eu não fiz nada disso. Porque uma confrontação dá tempo ao inimigo para preparar uma mentira. Dá a oportunidade de chorar. De inventar uma história. De trocar as provas. De fingir inocência. Então fiz algo muito mais útil. Respirei fundo. Coloquei cada folha exatamente no mesmo lugar onde a tinha encontrado. Organizei a pasta de volta sob os formulários de apostas. Fechei a gaveta. Apaguei a luz. E saí daquele escritório como se nunca tivesse entrado. Depois entrei no meu carro. Dirigi em silêncio. Não fui à polícia. Ainda não. Primeiro eu precisava saber toda a verdade. Precisava descobrir até onde eles estavam dispostos a ir. Por isso fui até uma loja de tecnologia em outra cidade, onde ninguém poderia me reconhecer. Lá comprei algo que parecia completamente insignificante. Um pequeno carregador USB de parede que custava apenas $40. Era idêntico aos carregadores brancos e baratos que milhões de pessoas usam todos os dias para carregar seus celulares. Pequeno.
Simples. Invisível. Mas tinha uma diferença. Bem acima da entrada USB havia uma microcâmera quase impossível de perceber. Um olho silencioso que podia ver tudo. Na tarde seguinte, voltei para casa e o conectei na tomada da cozinha. O lugar perfeito. A cozinha era onde eles sempre falavam. Era onde achavam que ninguém estava ouvindo. Era onde tiravam as máscaras. Quando Susan o viu, eu disse com total tranquilidade: não desconecta esse carregador. Preciso dele pro meu turno amanhã porque o meu parou de funcionar. Ela nem levantou o olhar. Nem se deu ao trabalho de perguntar nada. Para ela, era só mais um objeto do qual eu deveria me encarregar. Mais um pequeno problema da Helena. Nada importante. Nada que merecesse atenção. 2 horas antes do jantar daquela noite, eu estava dentro do carro estacionado algumas ruas abaixo. O sol começava a se pôr. Minhas mãos apertavam o celular com força. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. Abri o aplicativo conectado à câmera. A imagem apareceu imediatamente. Perfeita. Nítida. Cada canto da cozinha podia ser visto como se eu estivesse ali dentro. Esperei em silêncio. E então ouvi a primeira voz. A voz de Cameron. E as primeiras palavras que saíram da boca dele fizeram meu sangue gelar. Não era alguém tentando negociar com ele. A voz que se ouviu era de um homem desconhecido. Uma voz grave, fria e estranhamente calma. E foi justamente essa calma que me deu ainda mais medo. Gritos podem nascer do desespero. Ameaças cheias de raiva podem ser impulsivas. Mas uma pessoa que fala com tranquilidade enquanto promete destruir a sua vida já tomou uma decisão. A voz disse: segunda-feira de manhã, Cameron. Às 9 em ponto. Houve um breve silêncio. Ele nem precisava levantar a voz. Sabia que cada palavra estava atingindo como uma faca. Você terá os $500.000 ou vai sair dessa casa dentro de um saco para cadáveres. Acabaram as prorrogações. Não haverá outra chance. A ligação terminou. Um simples som indicou que a chamada havia sido encerrada. Mas o verdadeiro ruído começou depois. O silêncio que ficou naquela cozinha era mais forte do que qualquer grito. Pela primeira vez na minha vida eu vi Cameron realmente com medo. O rosto dele estava completamente pálido. As mãos tremiam. Os olhos se moviam de um lado para o outro, procurando uma saída que não existia. Ele parecia um animal preso numa jaula. Um homem que, durante anos, apostou dinheiro que não tinha, acreditando que sempre haveria alguém para salvá-lo. Sempre havia tido uma solução. Sempre havia tido a Helena. Mas desta vez ele não podia tirar outro cheque da minha conta. Não podia inventar outra mentira. Não tinha ninguém para culpar. O olhar dele se virou lentamente para Susan. E com uma voz tão baixa que quase parecia um sussurro, ele disse: temos que fazer isso hoje à noite. Essas 6 palavras fizeram meu sangue gelar. Ele não disse: temos que pedir ajuda. Ele não disse: temos que vender alguma coisa. Ele não disse: temos que contar a verdade para Helena. Não. Ele disse: temos que fazer isso hoje à noite. Como se já estivessem falando de um plano que os dois conheciam. Como se a minha morte fosse apenas uma tarefa pendente na lista deles. Susan estava de pé ao lado do balcão da cozinha. Não parecia surpresa. Não perguntou do que ele estava falando. Não discutiu. Não chorou. Simplesmente abriu a bolsa com uma calma que ainda me arrepia só de lembrar. Então tirou um pequeno frasco de medicamento laranja. No momento em que vi, reconheci o rótulo. Senti um nó no estômago. Era o remédio para o coração da minha avó. Digoxina. Minha avó tinha falecido apenas 3 meses antes. Depois da morte dela, Susan me garantiu que tinha limpado todo o armário de remédios e jogado fora o que não servia mais. Eu acreditei.
Como sempre. Achei que ela tinha descartado tudo. Achei que tinha feito a coisa certa. Mas eu estava errada. Ela tinha guardado. Não como lembrança. Não por acidente. Ela tinha guardado esperando o momento certo para usar. E esse momento tinha chegado. Eu olhei para a tela do celular sem conseguir desviar o olhar. Vi minha própria mãe abrir o frasco e deixar cair um punhado de pequenos comprimidos brancos dentro de um pilão de cozinha. Depois pegou o socador e começou a triturar lentamente. Ras. 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 O som era suave. Quase calmo. Um pequeno ruído de cozinha que qualquer pessoa poderia ouvir sem dar importância. Mas para mim soava como o relógio de uma contagem regressiva. Cada batida era um segundo a menos da minha vida. Cada comprimido transformado em pó era uma prova de que a mulher que me deu a vida estava disposta a tirá-la. Mas, estranhamente, o que acabou de quebrar meu coração não foi o que Susan fez. Dela, no fundo, eu já esperava qualquer coisa. Durante anos eu tinha visto como ela me usava, como ignorava minha dor e como sempre escolhia o que beneficiava a Emma e a ela mesma. O que realmente destruiu a última parte de amor que ainda existia por aquela família foi Cameron. Porque ele não se aproximou para ajudar. Não pegou os comprimidos. Não os triturou. Não preparou o smoothie. Nem sequer se levantou da cadeira. No canto da imagem da câmera dava para ver a sala. Lá estava ele. Sentado confortavelmente na sua poltrona favorita. Com o controle remoto na mão. Assistindo a um programa de auditório na televisão. Enquanto o som dos comprimidos sendo triturados ficava mais alto, ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Pegou o controle remoto. Por um segundo eu pensei que ele ia se levantar. Pensei que ele diria: "Isso está errado." Pensei que o pai que um dia eu acreditei ter iria despertar. Mas não. Ele nem sequer olhou para Susan. Não pediu para ela parar. Não disse meu nome. Não perguntou se havia outra solução. Simplesmente aumentou o volume da televisão. Foi só isso. Aumentou o volume para não ouvir o som do crime que acontecia a poucos metros dele. Existe um tipo especial de maldade em uma pessoa que permite que algo horrível aconteça enquanto finge que não tem responsabilidade. É o pai que anos depois diz: "Eu nunca te bati." Enquanto esteve ali vendo a outra pessoa te destruir aos poucos. É aquele que lava as mãos porque nunca segurou a arma, nunca deu a ordem direta ou nunca deixou uma marca visível. Cameron provavelmente se convenceu de que era inocente. Que como não tocou no veneno, não era um assassino. Que como não foi ele quem preparou o copo, suas mãos estavam limpas. Na mente dele, ele era apenas um homem sentado vendo televisão enquanto a esposa resolvia um problema financeiro. Mas a verdade era outra. O silêncio dele foi uma decisão. A indiferença dele foi uma escolha. O conforto dele valeu mais do que a vida da própria filha. Ele não precisou segurar os comprimidos. Não precisou preparar o smoothie. Não precisou dizer uma única palavra. Porque naquele momento, enquanto aumentava o volume da televisão e permitia que minha mãe seguisse com o plano, o silêncio dele se tornou a assinatura na minha sentença de morte. Eu vi cada segundo pela tela do meu celular. Cada movimento. Cada olhar. Cada respiração. Não havia dúvidas. Não havia confusão. Não existia nenhuma desculpa possível na minha mente. Ali estava Susan, minha própria mãe, de pé na cozinha onde tantas vezes tinha preparado jantares de família, bolos de aniversário e refeições que supostamente eram feitas com amor. Mas naquela noite suas mãos não estavam preparando amor. Estavam preparando uma traição. Eu vi quando ela pegou o pó branco que tinha triturado cuidadosamente e o despejou dentro do liquidificador. O pó caiu lentamente sobre a mistura de couve, frutas caras e todos aqueles ingredientes saudáveis que ela sabia que eu costumava tomar depois dos meus longos turnos no hospital. Era irônico. Durante anos ela tinha preparado bebidas para me dar energia. Bebidas para recuperar o cansaço.
bebidas para cuidar da minha saúde. E agora usava o mesmo gesto, a mesma rotina de cuidado, para esconder algo que poderia acabar com a minha vida. Então ela ligou o liquidificador. O barulho do motor preencheu toda a cozinha. Um som completamente normal. Um som que qualquer pessoa ouviria sem pensar nada de errado. Mas para mim aquele som era como uma contagem regressiva. Como um relógio avisando que o tempo estava acabando. A mistura começou a girar rapidamente. O verde escuro do cálice misturou com as frutas até se transformar em uma bebida perfeita. Suave. Espumosa. Sem nenhum vestígio do que escondia por dentro. Um smoothie tão bonito por fora e tão perigoso por dentro. Quase como a minha própria família. Durante anos eles se apresentaram para os outros como pessoas boas. Uma família respeitável. Uma família unida. Mas por trás das portas fechadas havia mentiras, manipulação e uma verdade que ninguém queria ver. Susan pegou um copo de cristal caro. O mesmo que só usávamos quando havia visitas importantes ou jantares especiais. Como se, de alguma forma, a elegância do copo pudesse fazer aquilo parecer menos monstruoso. Ela despejou o smoothie com cuidado. Nenhuma gota caiu na mesa. Suas mãos não tremiam. E foi isso que mais me doeu. Ela não estava nervosa. Não estava arrependida. Não parecia uma mulher forçada pelas circunstâncias. Parecia alguém preparando uma simples bebida para a própria filha. E foi isso que realmente me quebrou. Quando terminou, ela deixou o copo sobre a mesa e voltou à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Naquele momento eu fechei o aplicativo da câmera. A tela do meu celular ficou preta. E de repente o silêncio dentro do meu carro se tornou insuportável. Fiquei sentada por muito tempo. Sem me mexer. Minhas mãos repousavam sobre o volante. Eu olhava para frente, mas não via nada de verdade. Minha mente lutava entre dois caminhos. Eu podia ligar o carro e ir embora. Eu podia dirigir até um lugar seguro e nunca mais voltar. Eu podia ir direto às autoridades e mostrar o vídeo. Era a opção mais fácil. A mais lógica. A que qualquer pessoa me aconselharia. Mas eu conhecia minha família bem demais. Eu sabia exatamente o que eles diriam. Diriam que tudo foi um mal-entendido. Que os comprimidos eram para eles. Que estavam preparando um remédio caseiro. Que o vídeo estava fora de contexto. Que eu estava exagerando. Eles chorariam. Fingiriam estar ofendidos. Se tornariam as vítimas. Porque era isso que sempre faziam. Manipular a verdade até que os outros começassem a duvidar do que tinham visto com os próprios olhos. Sem uma vítima. Sem que me entregassem o copo. Sem que levassem o plano até o fim. Eles poderiam continuar se escondendo atrás de uma mentira. Não. Dessa vez eu precisava que eles cruzassem a linha. Eu precisava que terminassem o que tinham começado. Eu precisava que me oferecessem aquele copo com um sorriso no rosto e palavras falsas de preocupação. Então respirei fundo. Limpei as lágrimas que nem lembrava ter derramado. Liguei o carro. E voltei para casa. Para o lugar onde um dia eu acreditei estar segura. Entrei pela porta principal com a mesma calma de sempre. Meu coração estava acelerado. Meu corpo queria correr. Mas meu rosto não mostrou nada. Cumprimentei todos com um sorriso. Me aproximei de Cameron. Dei um beijo na sua bochecha. Senti como o corpo dele estava tenso. Como ele fingia normalidade enquanto carregava um segredo tão sombrio por dentro. Ele retribuiu com um sorriso falso. Um sorriso de pai. Um sorriso que já não significava nada para mim. Sentei no meu lugar de sempre na mesa. E lá estava. Me esperando. O copo de cristal. Tão bonito. Tão brilhante. Tão mortal. Peguei com as mãos. Estava mais pesado do que o normal. O vidro estava frio.
Pequenas gotas de água tinham se formado por fora por causa da condensação e começaram a escorrer lentamente entre meus dedos. Era estranho pensar que algo tão frio podia representar a decisão mais cruel que minha família já tinha tomado. Levantei o olhar. Do outro lado da mesa estava Cameron. Eu podia ver a ansiedade em cada parte do corpo dele. Ele mexia a perna. Apertava os dedos. Olhava constantemente para o velho relógio de pêndulo no corredor. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada som era um lembrete. 9 horas para o prazo final. 9 horas até ele ter $500.000 para pagar as dívidas. Ou 9 horas até enfrentar as consequências dos próprios erros. O desespero dele era tão evidente que quase podia ser tocado. Então levei o copo até os lábios. Vi Susan prender a respiração por um instante. Vi Cameron ficar completamente imóvel. Eles estavam esperando. Esperando que eu desse o primeiro gole. Esperando que o problema desaparecesse. Mas eu não bebi. Não. Apenas aproximei o copo. Inspirei profundamente o aroma da bebida. Fechei os olhos como se estivesse apreciando o cheiro. E então disse com a voz mais natural possível. Meu Deus, mãe, sério? O efeito foi imediato. Toda a sala ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio no corredor. Susan congelou. O garfo ficou suspenso no meio do caminho até a boca. Os olhos dela se arregalaram de medo. Por um segundo pensei que ela achava que eu tinha descoberto tudo. A voz dela saiu quase como um sussurro. O quê? Eu abri os olhos lentamente e sorri. Isso aqui tem exatamente o mesmo cheiro daquele smoothie de $20 para pele brilhante que vendem no mercado orgânico do centro. Eu vi Emma levantar um pouco a cabeça. Continuei. Sabe, aquele com colágeno, aquela mistura especial de cali diferente e todas essas coisas caríssimas. Eu achei que você tinha dito que a gente ia economizar. E então olhei para Emma. Porque se você quer pegar um rato, você usa queijo. Mas se você quer pegar alguém obcecado por ser a que tem tudo de melhor, você usa exclusividade. Emma nunca teve interesse em saúde. Não ligava para verduras. Nunca se importou com colágeno ou com benefícios de smoothie verde. Mas havia uma coisa que importava para ela. Preço. Exclusividade. A ideia de que alguém na mesa pudesse ter algo mais caro ou especial do que ela. A cabeça dela se levantou rapidamente do celular. Os olhos se fixaram no meu copo como se tivesse encontrado um tesouro. A expressão mudou de indiferença para irritação. Desde quando você compra smoothie de $20 para Helena? Ela perguntou. Mas não foi curiosidade. Não era surpresa. Era ofensa. Como se tivesse descoberto uma injustiça imperdoável. Como se, pela primeira vez na vida, alguém tivesse recebido algo melhor do que ela. Vi o sangue sumir do rosto de Susan. A mente dela tentava encontrar uma resposta. A boca dela abriu e fechou várias vezes. Pela primeira vez naquela noite, ela estava nervosa. Eu não, balbuciou. Quero dizer, é só um remédio para o coração da Helena, para o estresse. E no instante em que aquelas palavras saíram da boca dela, eu soube que ela tinha acabado de cometer o primeiro erro que ia destruir todo o plano deles. Não tem cheiro de remédio, que eu disse lentamente, enquanto girava o copo entre os dedos, observando o smoothie verde e espesso se mover contra as paredes do vidro. O líquido tinha uma aparência perfeita. Perfeita demais. Era cremoso. Suave. Com pequenas bolhas na superfície que davam a impressão de uma bebida feita em uma cafeteria de luxo. Qualquer pessoa que visse pensaria que era apenas um smoothie saudável. Algo preparado por uma mãe carinhosa para a filha depois de um dia exaustivo. Que ironia! A coisa mais perigosa daquela mesa estava disfarçada de ato de amor. Levei o copo até o nariz mais uma vez e fiz uma pequena expressão de surpresa. Tem cheiro de baunilha, e de dinheiro, eu disse com um sorriso divertido. Sabe?
Eu venho querendo provar um desses smoothies caros há meses. De canto de olho, observei cada reação. Susan parou de respirar por um instante. Cameron apertou os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Emma levantou completamente os olhos do celular. Perfeito. Todos exatamente onde eu queria. Voltei a levantar o copo. Levei lentamente até os lábios. Tão devagar que cada segundo parecia uma eternidade. Eu sentia os olhares deles cravados em mim. Sentia a tensão preenchendo a sala como uma nuvem escura. Finalmente inclinei o copo. Só um pouco. O suficiente para o frio do smoothie encostar nos meus lábios. Mas eu não bebi. Não engoli uma gota. Não dei a eles o que estavam esperando. E então eu vi. O pequeno movimento que Cameron não conseguiu controlar. O corpo dele se tensionou. Ele se inclinou para a frente na cadeira. Os olhos dele estavam arregalados, fixos na minha garganta. Esperando. Esperando ouvir o som de um gole. Esperando o momento em que acreditaria que o problema dos $500.000 estaria resolvido. Durante anos eu tinha sido a solução dele. A carteira dele. O resgate dele. E agora ele estava disposto a transformar a minha própria morte no último pagamento. Mas antes que eu pudesse continuar a encenação, uma voz cortou o silêncio. Deixa eu provar, disse Emma. Não foi uma pergunta. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Como quando ela era criança e via um brinquedo na mão de outra pessoa. Não importava se 5 minutos antes não tinha interesse. Não importava se nunca tinha desejado aquilo. No momento em que alguém mais tinha, aquilo automaticamente virava algo que ela precisava. Emma tinha 24 anos. Um corpo de adulta. Uma conta cheia de fotos perfeitas nas redes sociais. Uma vida que fingia maturidade e elegância. Mas por dentro ainda funcionava com a lógica de uma criança. Se você tem, então eu também quero. Essa era a regra dela. A lei que guiava toda a vida dela. E todos ao redor tinham se encarregado de ensinar que ela sempre conseguiria o que queria. Então aconteceu algo que confirmou que meu plano estava funcionando. Susan deixou o garfo cair. O som do metal batendo na porcelana ecoou pela sala. Clac. Foi um som pequeno. Mas para mim soou como um alarme. Porque pela primeira vez naquela noite, minha mãe perdeu o controle. Não, Emma. Ela disse rápido demais. Demasiado forte. Demasiado desesperada. Por um segundo, todos ficamos em silêncio. Ela tentou se corrigir imediatamente. É muito picante, acrescentou com um sorriso forçado. Você não vai gostar. Emma franziu a testa. Era o pior argumento que Susan poderia ter usado. Porque Emma não ouviu um aviso. Ela ouviu um desafio. Eu gosto de coisas picantes, respondeu com arrogância. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ela esticou o braço sobre a mesa. Seus dedos perfeitamente arrumados, com unhas caras recém-feitas, se aproximaram da haste do meu copo. Aquele era o momento decisivo. O ponto exato em que um movimento errado podia mudar tudo. Meu coração começou a bater forte. Eu conhecia a verdade. Sabia o que havia dentro daquele copo. Sabia o perigo que aquilo representava. Mas também sabia que qualquer ação errada podia destruir a prova que eu esperava conseguir. Se eu entregasse voluntariamente, estaria participando de algo que jamais poderia aceitar. Se eu aproximasse o copo para que ela pegasse, cruzaria uma linha sem volta. Então fiz a única coisa que eu sabia que provocaria a reação de Emma. Afastei. Puxei o copo para o meu peito como uma irmã egoísta que não quer compartilhar algo exclusivo. Protegi o copo com os 2 braços e franzi a testa. Já chega, Emma, eu disse com irritação. A mamãe fez isso pra mim. Fiz uma pausa e olhei para a taça dela. Você já tem seu próprio vinho. E naquele instante, eu soube que tinha vencido.
Porque se eu tivesse oferecido, talvez ela suspeitasse. Talvez achasse que havia algo errado. Mas ao negar, ao fazer parecer algo especial, algo caro, algo reservado apenas para mim, o orgulho dela não permitiria deixar passar. Era reflexo. Era necessidade. Era competição. Algo que ela não conseguia controlar. O rosto dela ficou tomado de raiva. Os olhos se estreitaram. Sua mimada, ela cuspiu com desprezo. Levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou a taça. Inclinou-se sobre a mesa tentando alcançar o copo. A mamãe paga tudo nesta casa, Helena disse com arrogância. Tecnicamente, esse smoothie é meu. Quase me deu vontade de rir. A vida inteira ela acreditou nessa mentira. Acreditava que Susan e Cameron eram quem sustentavam a casa. Acreditava que tudo o que tinha vinha deles. Ela nunca soube que a única pessoa que tinha sustentado aquele teto, pago as contas e salvado aquela casa repetidas vezes tinha sido eu. Mas não era hora de revelar isso. Ainda não. Então ouvi uma voz quebrar. Emma, senta, disse Susan. O tom dela estava cheio de medo. Não de raiva. Não de autoridade. De pavor. Os olhos dela correram para Cameron buscando ajuda. Era um pedido silencioso. Uma mensagem que não precisava de palavras. Impedir isso. Fazer alguma coisa. Ela está prestes a beber o que preparamos. Mas Cameron não se moveu. Não saiu da poltrona. Não estendeu a mão. Não protegeu a filha favorita. Primeiro ele olhou para o relógio no corredor. O velho relógio continuava avançando. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo o aproximava do prazo final. Mais perto dos credores. Mais perto das consequências das próprias decisões. Depois ele olhou para mim. A filha que ele sempre havia usado. A filha cujo valor ele tinha reduzido a um número em uma apólice de seguro. E finalmente olhou para Emma. A menina de ouro. A favorita. A filha que ele sempre havia protegido acima de tudo. E pela primeira vez na vida, Cameron teve que decidir qual das filhas valia mais para ele. Emma ainda estava com a mão estendida em direção ao copo de vidro. Ela o segurava como um troféu. Como se tivesse vencido uma pequena batalha absurda entre irmãs. Mas enquanto ela sorria achando que estava ganhando uma simples bebida cara, havia outra batalha muito mais sombria acontecendo do outro lado da mesa. A batalha dentro da mente de Cameron. Eu vi. Vi como os olhos dele se moveram de Emma para o relógio no corredor. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo que passava era um lembrete do tempo que estava acabando. O rosto dele estava imóvel, mas por trás daquela expressão vazia eu conseguia ver os pensamentos correndo em alta velocidade. Ele estava fazendo cálculos. Se ele impedisse Emma naquele momento, tudo acabaria. Ela perguntaria por quê. Eu perguntaria por quê. Todos saberíamos que havia algo terrível por trás daquele smoothie. O plano dele desmoronaria na frente de todos. E então chegaria a segunda-feira de manhã. Chegaria a hora de enfrentar as consequências de tudo o que ele havia feito. As dívidas. As mentiras. As decisões erradas. Durante toda a vida, Cameron tinha esperado que outra pessoa pagasse o preço dos seus erros. Primeiro fui eu. Durante anos, meu dinheiro, meu trabalho e meus sacrifícios tinham sido a solução de todos os problemas dele. Mas agora, na mente desesperada dele, ele tinha chegado a um ponto em que deixou de ver pessoas. Ele só via uma saída e um desastre que queria evitar. Eu percebi o instante exato em que ele tomou a decisão. Foi algo frio. Silencioso. Aterrador. Os olhos dele endureceram. E então ele falou. Deixa ela provar um pouco, Helena, disse com uma voz completamente neutra. Não seja egoísta. O mundo pareceu parar por um instante.
Susan virou a cabeça para ele como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. A boca dela ficou levemente aberta. O sangue sumiu do rosto. Pela primeira vez naquela noite, ela entendeu uma verdade horrível. Que alguém capaz de trair por conveniência também pode trair qualquer pessoa quando está desesperado. Não havia lealdade entre pessoas que passaram anos usando umas às outras. Não havia regras. Não havia limites. Só existia medo e o desejo de se salvar. Eu olhei para Emma. Ela não entendia nada. Ainda sorria com aquela expressão arrogante que tinha a vida inteira. Achava que tinha vencido uma discussão boba por causa de um smoothie. Pensava que, mais uma vez, tinha tirado algo que era meu. Pensava que estava provando que ainda era a filha favorita. Não fazia ideia da escuridão por trás daquela briga. Não sabia que a mesa onde estava sentada naquela noite estava cheia de segredos que podiam destruir toda a família. Tudo bem, eu disse por fim, mantendo a calma na voz. Devagar, soltei o copo. Se você tanto quer, fica com ele. Emma reagiu no mesmo instante. Pegou o copo com uma rapidez quase infantil. Abraçou contra o peito como se alguém fosse tirar dela. O olhar desafiador percorreu a mesa. É meu, disse com uma atitude de criança mimada. E foi nesse momento que Susan perdeu o controle. A reação dela foi imediata. Instintiva. Ela se lançou para frente sobre a mesa. A mão disparou na direção do copo para tentar tirar das mãos de Emma. Emma, não. Não toma isso. Por uma fração de segundo, eu pensei que tudo tinha acabado. Pensei que, no fim, o amor de mãe seria mais forte do que o medo. Pensei que esse último instinto de proteger a filha apareceria antes que fosse tarde demais. Mas eu esqueci que havia uma terceira pessoa sentada naquela mesa. Cameron. A mão dele saiu rapidamente debaixo da toalha da mesa. Segurou o pulso de Susan. Mas não foi um simples toque. Não foi uma mão tentando acalmá-la. Ele apertou com uma força que eu nunca tinha visto antes. Os dedos se fecharam com tanta tensão que os nós ficaram completamente brancos. Susan ficou imóvel. O braço dela ficou suspenso no ar. Os olhos dela se arregalaram enquanto encarava o marido. Havia medo no olhar dela. Não o medo de perder uma discussão. Não o medo de alguém descobrir a verdade. Era o medo de perceber que a pessoa ao lado dela já tinha cruzado uma linha que ela jamais imaginou que ele cruzaria. O tempo pareceu parar. O relógio continuava fazendo barulho. Mas naquele silêncio aconteceu uma conversa inteira sem que uma única palavra fosse dita. Cameron encarou Susan. Os olhos dele estavam vazios. Cansados. Consumidos pelo desespero. Como se ele só conseguisse pensar em uma coisa. Segunda-feira de manhã. O momento em que teria que encarar tudo o que tinha provocado. E Susan entendeu. Ela entendeu que o homem com quem tinha passado tantos anos já não estava pensando em família. Não estava pensando em amor. Não estava pensando em quem merecia ser protegido. Ele só estava pensando em se salvar. E naquele instante, enquanto a mão dele ainda segurava o pulso de Susan, todos naquela mesa viram uma verdade que tinha estado escondida por anos. O verdadeiro rosto de Cameron finalmente tinha aparecido. Naquele momento eu entendi exatamente o que estava acontecendo na mente dele. Ele não precisou dizer uma única palavra. Os olhos dele disseram tudo. O silêncio dele confessou tudo. Se o plano falhasse naquele momento, o dinheiro do seguro jamais chegaria às mãos dele. A última chance de escapar das consequências desapareceria. E quando o dia seguinte amanhecesse, ele teria que enfrentar o desastre que ele mesmo criou durante anos. As dívidas. As mentiras. As más decisões. Tudo daquilo do qual ele sempre conseguiu escapar usando alguém como escudo. Pela primeira vez na vida, ele já não tinha Helena para salvá-lo. Então ele fez algo que eu nunca imaginei que um pai poderia fazer. Tomou uma decisão. Uma decisão fria. Cruel. Calculada.
Ele estava colocando duas vidas na balança. De um lado estava Emma, sua filha favorita. A menina de ouro. A filha que ele sempre defendeu, mesmo quando estava errada. Aquela que recebia presentes, desculpas e perdão sem precisar conquistar nada disso. A filha em torno da qual toda a família tinha girado por anos. Do outro lado estava ele mesmo. O medo dele. A sobrevivência dele. O desejo desesperado de não pagar por tudo o que tinha causado. E no fim, ele escolheu a única coisa que realmente tinha amado a vida inteira. Ele escolheu a si mesmo. Apertou o pulso de Susan com mais força e deu um pequeno puxão de aviso. Ele não precisou falar. A mensagem estava clara. Deixa. Não faça nada. Susan soltou um som fraco, como se algo dentro dela tivesse se quebrado. Por um instante ela ainda tentou resistir. Tentou se mover. Tentou alcançar o copo. Mas então deixou a mão cair lentamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto encarava Emma. E naquele momento eu entendi algo aterrador. Até o medo do que estava por vir era maior do que o instinto de proteger a filha que ela sempre tinha preferido. A mulher que a vida inteira tinha escolhido Emma em vez de mim agora estava sentada sem conseguir salvá-la. Enquanto isso, Emma não entendia absolutamente nada da guerra silenciosa que acontecia a poucos passos dela. Ela não viu os olhares. Não percebeu o medo nos olhos da mãe. Não notou o desespero de Cameron. Na mente dela, aquilo tudo era apenas uma discussão ridícula por uma bebida exclusiva. Ela soltou uma risada baixa e cheia de desprezo. Vocês são todos tão exagerados, disse revirando os olhos. É só um smoothie. Então levantou o copo. Me olhou diretamente nos olhos com aquele sorriso de superioridade que eu conhecia desde a infância. Aquele sorriso que dizia: eu ganhei de novo. Ela achava que estava me colocando no meu lugar. Que estava tirando algo que eu queria. Que mais uma vez provava que podia pegar qualquer coisa das minhas mãos. Mas havia uma ironia cruel em tudo aquilo. As pessoas não são destruídas por uma única decisão em um segundo. Às vezes, elas são o resultado de anos de hábitos, ideias erradas e uma vida onde ninguém nunca ensinou a respeitar limites. Emma cresceu ouvindo sim a vida inteira. Aprendeu que, se quisesse algo, era só pegar. Aprendeu que um não era apenas uma palavra que podia ignorar. Aprendeu que minhas coisas eram de todos. Que meu espaço não importava. Que minhas reclamações eram só um ruído incômodo que podia ser ignorado. A família inteira ajudou a construir isso. Durante anos alimentaram esse comportamento. Criaram o problema com as próprias mãos. Eu só coloquei a verdade na mesa. Emma deixou o copo bater levemente no guardanapo com um som satisfeito. Limpiou a boca com o dorso da mão e franziu o nariz. Está amargo, reclamou. Não sei por que você queria tanto isso. Eu dei de ombros levemente. É gosto adquirido, respondi com calma. E continuei minha refeição. Depois disso, os minutos começaram a parecer eternos. O relógio no corredor continuava avançando. Os talheres batiam nos pratos. O som parecia mais alto dentro daquela sala cheia de tensão. Cameron comia rápido. Rápido demais. Como se terminar primeiro pudesse fazer o tempo correr mais depressa. Como se pudesse escapar das consequências apenas fingindo que era uma noite comum. Susan não tocou em nada. Só observava Emma. Os olhos dela estavam arregalados de medo. Cada movimento da filha fazia seu corpo reagir. Como se esperasse que, a qualquer momento, tudo explodisse e a verdade finalmente viesse à tona. Eu permaneci em silêncio. Observando. Esperando. O relógio continuava marcando segundos. Então aconteceu. A mão de Emma relaxou de repente. O garfo escorregou dos dedos dela e caiu no prato com um som alto. O barulho fez Susan se assustar imediatamente. Emma piscou várias vezes e esfregou os olhos. Que estranho, murmurou, confusa.
levantou o olhar para as luzes da sala de jantar e franziu a testa. Por que tudo está parecendo estranho? Cameron forçou um sorriso rígido. Um sorriso que não chegava aos olhos. Não é nada, disse rapidamente. Continua comendo. Emma balançou a cabeça. Não, eu sinto que. A frase ficou incompleta. Ela se inclinou para a frente de repente, e o silêncio que tinha dominado a mesa a noite inteira foi quebrado de uma vez. O momento que todos estavam evitando finalmente tinha chegado. E naquele segundo, nenhuma mentira, nenhum dinheiro e nenhuma desculpa podiam esconder o que eles tinham feito. Emma! Gritou Susan com uma desesperação que fez a sala inteira tremer. A voz dela já não tinha nada da mulher fria e calculista que tinha preparado aquele smoothie horas antes. Agora era uma mãe apavorada vendo um mundo que ela mesma construiu começar a desmoronar diante dos seus olhos. Ela empurrou a cadeira para trás com tanta força que caiu no chão com um baque seco. Correu até Emma no exato momento em que o corpo dela se inclinou para o lado. Por um segundo, pareceu que ela ainda ia se levantar. Que ia reclamar. Que ia fazer algum comentário arrogante como sempre. Mas não aconteceu. Emma caiu no chão com força. A cabeça virou lentamente para o lado. O corpo ficou imóvel. Imóvel demais. E foi naquele instante que o verdadeiro medo entrou naquela casa. A respiração dela ficou fraca. Irregular. Como se o próprio corpo estivesse esquecendo como continuar funcionando. Cada inspiração parecia uma luta. Cada pequeno movimento era um sinal de que o tempo estava acabando. Susan caiu de joelhos ao lado dela. As lágrimas começaram a cair sem controle. Ela segurou a mão de Emma com desespero, apertando como se pudesse trazê-la de volta só pela força do amor. Façam alguma coisa. Por favor, façam alguma coisa. Chamem uma ambulância. A voz dela estava quebrada. Cheia de terror. Mas na minha mente havia uma verdade impossível de ignorar. A mesma mulher que agora implorava para salvar a filha era a mulher que tinha estado pronta para me perder. O mesmo medo que ela sentia por Emma agora era o medo que ela nunca teve quando o copo estava diante dos meus lábios. Cameron tirou o celular rapidamente. Ou pelo menos tentou. Os dedos tremiam tanto que ele quase deixou o aparelho cair no chão. Por um instante, qualquer um poderia pensar que ele estava apavorado com o estado da filha. Mas eu o conhecia bem demais. E por isso vi algo que ninguém mais viu. Os olhos dele. Não estavam em Emma. Não estavam na menina de ouro que por anos tinha sido o centro do universo dele. Os olhos dele ainda procuravam algo mais. Me procuravam a mim. A pessoa que sabia a verdade. A testemunha. O único obstáculo entre ele e a mentira que ele ainda tentava construir. Finalmente conseguiu se comunicar com os serviços de emergência. Deu o endereço da casa. Falou rápido. Com urgência. Mas então a voz dele mudou. Ficou mais calma. Mais encenada. Como se estivesse interpretando o papel de um pai preocupado. Ela deve ter comido algo estragado, disse com uma preocupação exagerada. Parece uma intoxicação alimentar. Ela está vomitando. Por favor, venham rápido. Eu o encarei sem dizer uma palavra. Senti um frio terrível percorrer meu corpo. Não porque eu estivesse surpresa. Depois de tudo o que eu tinha visto naquela noite, nada deveria mais me surpreender. Mas porque até naquele momento, mesmo vendo a própria filha caída no chão, ele ainda estava se protegendo. Ainda estava pensando primeiro na própria pele. Ele encerrou a ligação. Passou a mão no lábio superior como se tivesse resolvido um problema. Como se a pequena atuação dele tivesse salvado a situação. Então eu falei. Minha voz atravessou o choro de Susan como uma lâmina. Intoxicação alimentar? Cameron levantou lentamente o olhar. Foi isso que você disse para eles? Por um segundo ele não respondeu. Tem que ser isso, ele gaguejou. Ela saiu com os amigos.
talvez tenha comido algo estragado. A mentira dele era tão desesperada que quase parecia ridícula. Eu o encarei. Se os médicos acharem que é só um problema estomacal, vão perder um tempo valioso. Minha voz era fria. Controlada. Mais fria do que eu mesma esperava. E a Emma não tem tempo. Susan soltou um som sufocado. Ela se inclinou sobre o corpo da filha, balançando enquanto chorava. Meu Deus, meu Deus. Pela primeira vez em anos, eu vi Susan completamente destruída. Sem desculpa. Sem manipulação. Sem saída. Eu dei um passo à frente. Digam a verdade. Susan parou de se mexer. Cameron respondeu antes dela. Rápido demais. Forte demais. Eu não sei do que você está falando. Ali estava. O mesmo homem de sempre. Se dobrando sobre a própria mentira. Se agarrando a ela porque admitir a verdade significava destruir tudo. Significava reconhecer que havia uma substância naquela casa que nunca deveria ter chegado àquele copo. Significava perguntas. Investigação. A polícia. E, acima de tudo, significava que os problemas financeiros dele deixariam de ser o mais importante. Ele teria que responder pelas próprias escolhas. Mas mais uma vez, o medo de encarar as consequências parecia maior do que o amor pela própria filha. Eu me levantei lentamente da cadeira. Olhei para Emma. Os lábios dela estavam perdendo a cor. O rosto, que sempre foi cheio de orgulho e arrogância, agora parecia frágil. Humano. O tempo estava acabando. Olhei diretamente para Susan. Ela está piorando. Minha voz não tremeu. Vocês têm minutos antes que isso se torne algo do qual não vão conseguir voltar. Susan levantou a cabeça. Os olhos dela estavam cheios de terror. O que ela tomou? Ela perguntou como se ainda pudesse escapar da resposta. Mas antes que eu pudesse falar, ela gritou. Nada. Ela não tomou nada. E naquele momento, algo dentro de mim finalmente explodiu. Todos os anos de silêncio. Todos os anos de abuso. Todos os anos em que permiti que eles distorcessem a realidade para se proteger. Acabaram. Parem de mentir. Gritei. Minha voz atingiu a sala como um trovão. Pela primeira vez naquela noite, todos ficaram em silêncio. Até o relógio do corredor parecia ter parado. Então tirei meu celular. Minhas mãos estavam firmes. Porque eu tinha esperado anos para ter uma prova que ninguém pudesse negar. Toquei na tela uma única vez. E ergui o telefone a poucos centímetros do rosto de Susan. O vídeo começou a ser reproduzido. Claro. Nítido. Impossível de negar. A cozinha apareceu na tela. O frasco do medicamento. Os comprimidos. O pó branco. As mãos de Susan triturando tudo calmamente. Depois, o liquidificador. A mistura verde. O momento exato em que o conteúdo foi despejado dentro do copo. E no canto da imagem aparecia Cameron. Sentado confortavelmente. Com o controle remoto na mão. Aumentando o volume da televisão como se o barulho pudesse apagar sua culpa. Como se o som de um programa pudesse silenciar o que ele estava permitindo acontecer. Os olhos de Susan se arregalaram tanto que parecia que ela não conseguia respirar. Seu rosto perdeu toda a cor. Pela primeira vez na vida. Ela não tinha nenhuma mentira preparada. Cameron ficou completamente imóvel. Por um momento, parecia que alguém tinha arrancado todo o ar dos pulmões dele. Seu rosto empalideceu. Os olhos se abriram com uma mistura de medo, surpresa e absoluta incredulidade. Era como se tivesse levado um tiro. Não por uma bala. Mas pela verdade. Durante anos, ele viveu acreditando que eu jamais o enfrentaria. Que eu sempre seria a filha obediente. Aquela que limpava seus desastres. Aquela que pagava suas dívidas.
Aquela que aceitava seus insultos e continuava voltando para consertar tudo. Ele nunca imaginou que um dia eu estaria um passo à frente dele. Nunca imaginou que a filha que considerava a mais fraca seria justamente a pessoa com todas as provas nas mãos. Os lábios dele começaram a tremer. Tentou falar várias vezes antes de conseguir pronunciar uma palavra. Você nos gravou? Sussurrou. Sua voz era quase inaudível. Não parecia zangado. Não parecia o homem que sempre dava ordens naquela casa. Parecia pequeno. Assustado. Como um homem que, pela primeira vez na vida, tinha perdido o controle. Eu o encarei diretamente nos olhos. Já não havia medo dentro de mim. Já não havia tristeza. Toda a dor que eles me causaram durante anos tinha se transformado em uma calma gelada. A calma de alguém que finalmente conhece a verdade. Eu observei vocês, disse com firmeza. Vi cada palavra que disseram. Vi cada comprimido que trituraram. Vi vocês preparando aquele smoothie. Dei um pequeno passo na direção dele. Meu olhar nunca abandonou o dele. E também vi você deixar que ela bebesse. Essas palavras atravessaram o silêncio como uma faca. Cameron abaixou os olhos por um segundo. Não tinha resposta. Não tinha desculpa. Porque não existia mentira grande o suficiente para apagar o que ele tinha feito. Naquele instante, o som de sirenes começou a ecoar ao longe. No início era apenas um ruído fraco. Um pequeno sinal na distância. Mas, segundo após segundo, ficou mais forte. Mais próximo. Mais inevitável. Era como se a realidade estivesse avançando pela rua diretamente em direção à nossa porta. As sirenes não vinham apenas por Emma. Vinham por todos os segredos que aquela família tinha escondido durante décadas. Levantei levemente o celular. Eles estarão aqui em 2 minutos, eu disse com uma calma que deixou Cameron ainda mais nervoso. Inclinei-me um pouco na direção deles. Minha voz baixou, mas cada palavra saiu com uma força impossível de ignorar. Então vocês têm 2 opções. Susan levantou a cabeça lentamente. As bochechas estavam cobertas de lágrimas. As mãos ainda seguravam a mão fria de Emma. Mas os olhos estavam fixos em mim. Esperando. Aterrorizada. Opção número 1, continuei. Vocês continuam mentindo. Continuam fingindo que nada aconteceu. Continuam tentando convencer todo mundo de que isso foi um acidente. Levantei o celular para que Cameron pudesse ver a tela mais uma vez. O vídeo continuava lá. Cada segundo. Cada imagem. Cada decisão. Cada traição. Uma prova que não podia desaparecer. Emma morre, e eu entrego este vídeo para a polícia. Então vocês não terão que explicar um acidente. Fiz uma pausa. Deixei o peso daquelas palavras preencher a sala. Vocês terão que explicar por que existia um plano. Porque prepararam a bebida. Porque tentaram esconder tudo. E porque você, Cameron, segurou Susan quando ela tentou impedir. Cameron engoliu em seco. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha saída. Não tinha dinheiro para resolver a situação. Não tinha desculpa para vender. Não tinha Helena para salvá-lo. Continuei. Opção número 2. Vocês dizem a verdade agora mesmo. Os paramédicos sabem exatamente o que precisam tratar. Emma tem uma chance de sobreviver. Olhei para Susan. E depois vocês enfrentam as consequências do que fizeram. A sala mergulhou em silêncio. Só se ouvia a respiração fraca de Emma. O tic-tac do relógio. E as sirenes chegando cada vez mais perto. Susan baixou os olhos para a filha. Viu os lábios perdendo a cor. Viu o peito se movendo cada vez menos. Depois olhou para a tela do celular, onde aparecia o próprio rosto fazendo algo que jamais conseguiria esquecer. Em seguida, olhou para Cameron. Durante anos ela seguiu as decisões dele. Durante anos justificou os erros dele.
Durante anos o protegeu enquanto ele destruía tudo com apostas, mentiras e dívidas. 30 anos permitindo tudo. 30 anos de medo. 30 anos escolhendo o silêncio. Mas existe um medo mais antigo do que qualquer mentira. Mais forte do que qualquer manipulação. O medo de uma mãe vendo o próprio filho escapar de suas mãos. Algo dentro de Susan finalmente se quebrou. A negação acabou. A encenação acabou. A tentativa de proteger Cameron acabou. O corpo dela começou a tremer. E finalmente ela gritou. Foi digoxina. O grito ecoou pela casa inteira. Tinha digoxina no smoothie. Ela soluçou. Eu coloquei as pílulas. Eu coloquei. No mesmo instante, as sirenes pararam diante da casa. E alguns segundos depois, alguém bateu violentamente na porta da frente. Foi o medicamento. A voz dela saiu quebrada pelo choro. Foram os comprimidos para o coração. Por favor, salvem ela. Naquele mesmo instante, a porta da frente se abriu com força. Os paramédicos entraram correndo com seus equipamentos nas mãos. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Não havia espaço para pânico. Não havia tempo para lágrimas. Só existiam segundos que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Atrás deles, entraram os policiais. O ambiente mudou completamente. A casa deixou de ser um palco de mentiras e se transformou em uma cena onde cada pessoa teria que responder pelos próprios atos. É aqui. Soluçou Susan, apontando desesperadamente para Emma. Por favor, ajudem ela. Eu dei alguns passos para trás. Pela primeira vez em muitos anos, não tentei consertar o desastre de ninguém. Não corri para resolver os problemas deles. Não paguei uma dívida. Não encobri uma mentira. Simplesmente deixei que as pessoas certas fizessem o trabalho delas. Os paramédicos começaram a agir rapidamente. Mãos se movendo com precisão. Ordens curtas. Oxigênio. Medicamentos. Acesso intravenoso. O monitor apitando com uma sinceridade brutal, revelando exatamente o que o corpo de Emma estava enfrentando. Então me virei para o policial que permanecia perto da porta, observando a cena com confusão e tentando entender o que realmente tinha acontecido. Fui eu quem ligou antes, disse calmamente. Tirei um pequeno pendrive do bolso e o coloquei na mão dele. O senhor vai querer ver isto. Principalmente a parte em que meu pai impediu fisicamente minha mãe quando ela tentou intervir. A expressão do policial mudou imediatamente. Seu olhar passou do pendrive para Cameron. Depois voltou para mim. Agora ele entendia que aquilo não era apenas uma emergência médica. Era algo muito mais sombrio. Quando os paramédicos conseguiram estabilizar Emma o suficiente para levá-la ao hospital, os policiais já não estavam apenas fazendo perguntas. Eles tinham provas suficientes para começar a agir. Começaram a dar ordens. Mandaram Cameron e Susan ficarem de pé. Leram seus direitos. Colocaram as algemas. O som do metal se fechando em volta dos pulsos deles foi um barulho que jamais esquecerei. O som de décadas de manipulação finalmente encontrando consequências. Susan chorava. Olhava para Emma. Olhava para o chão. Mas Cameron era diferente. Ele nunca olhou para Susan. Nunca olhou para a filha que durante anos chamou de sua princesa. Nem sequer perguntou se ela ficaria bem. Toda a sua atenção estava voltada para mim. Ele me encarava como se, pela primeira vez na vida, realmente estivesse me enxergando. Como se finalmente tivesse entendido algo que se recusou a aceitar durante décadas. Eu nunca fui a filha invisível. Nunca fui uma personagem secundária na história dele. Nunca fui apenas uma ferramenta para pagar pelos erros dos outros. Nunca fui a filha útil que podia ser explorada e descartada quando deixasse de servir. Eu era a pessoa que sobreviveu a tudo o que eles tentaram fazer comigo. E naquela noite, pela primeira vez, Cameron entendeu que a filha que ele sempre considerou a mais fraca.
Era a única pessoa daquela família que realmente tinha o poder de decidir como a história terminaria. No fim, fui eu quem segurou as rédeas do meu próprio destino. Durante toda a minha vida, eles acreditaram que tinham o controle. Acreditaram que podiam decidir quanto dinheiro eu deveria ganhar, quanto deveria sacrificar e quanta dor deveria suportar. Pensaram que eu sempre estaria ali, pronta para juntar os pedaços dos erros deles. Mas naquela noite, tudo mudou. Pela primeira vez, eu não fui a filha que resolvia os problemas da família. Não fui a conta bancária ambulante. Não fui a ferramenta que usavam sempre que precisavam de alguma coisa. Fui a pessoa que tinha a verdade. Fui a pessoa que tinha as provas. Fui a pessoa que abriu a porta para que as consequências finalmente entrassem naquela casa. E Emma sobreviveu. Os médicos não tentaram suavizar a realidade. Foram completamente sinceros. Disseram que, se eu tivesse esperado um pouco mais, mesmo que apenas alguns minutos, Emma provavelmente não teria sobrevivido. Os danos teriam sido irreversíveis. A linha entre a vida e a morte foi muito mais fina do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Ela passou várias semanas na UTI. Máquinas ligadas ao seu corpo. Monitores registrando cada batimento cardíaco. Médicos entrando e saindo do quarto dia e noite. A Emma que saiu daquele hospital não era exatamente a mesma que havia entrado. Seu corpo sofreu. Mas a maior mudança aconteceu em algo que não aparecia em nenhum exame. Sua maneira de enxergar o mundo. Sua forma de entender as pessoas que sempre chamou de família. A verdadeira transformação aconteceu no dia em que entrei no quarto dela com meu celular na mão. Ela ainda estava fraca. Ainda estava assustada. Mas precisava conhecer toda a verdade. Não uma versão amenizada. Não uma mentira para proteger seus sentimentos. A verdade. Então reproduzi o vídeo. No começo, Emma assistiu à tela com confusão. Viu a cozinha. Viu o frasco do remédio. Viu as mãos de Susan esmagando os comprimidos e misturando tudo no smoothie. E começou a chorar. Não eram lágrimas de raiva. Não eram lágrimas de uma simples discussão entre irmãs. Eram lágrimas de alguém que acabará de descobrir que uma pessoa em quem confiou a vida inteira era capaz de algo terrível. Mas o momento que realmente destruiu algo dentro dela veio segundos depois. Quando Cameron apareceu na tela. Sentado calmamente. Assistindo televisão. Permitindo que tudo acontecesse. E depois, quando teve a chance de impedir, escolheu salvar a si mesmo. Aquele momento deixou Emma completamente em silêncio. Um silêncio frio. Pesado. Como uma estátua que de repente descobre ser feita de vidro e acaba de se despedaçar. Pela primeira vez na vida, Emma entendeu algo que eu havia aprendido muitos anos antes. Ela nunca foi realmente especial para eles. Nunca foi intocável. Nunca foi uma princesa protegida por amor. Ela só tinha valor enquanto fosse útil. Era apenas mais uma peça no jogo deles. Uma solução para os problemas deles. Uma moeda de troca. Exatamente como eu. E então ela fez algo que eu jamais imaginei ver. Algo que sinceramente não esperava da Emma que conheci durante 24 anos. Decidiu contar a verdade. Depois contra eles. Sentou-se diante de investigadores, advogados e representantes da justiça e contou exatamente o que havia acontecido. Contou como tomou o copo. Contou o que viu nos rostos dos nossos pais. Contou o medo que sentiu ao perceber que eles estavam dispostos a sacrificar qualquer pessoa para salvar a si mesmos. Foi o primeiro ato verdadeiramente altruísta que Emma fez em toda a sua vida. Talvez porque finalmente tenha aprendido uma lição que algumas pessoas demoram demais para entender. Monstros não vivem apenas nos contos de fadas. Nem sempre têm presas. Nem sempre se escondem debaixo da cama. Às vezes usam roupas comuns. Às vezes preparam o jantar. Às vezes sentam à sua frente na mesa, sorriem e perguntam como foi o seu dia. E depois esperam o momento certo para mostrar quem realmente são.
As acusações contra eles foram graves. O promotor não tratou aquilo como um simples problema familiar. Não apresentou o caso como uma discussão que saiu do controle. Tratou pelo que realmente era. Um plano calculado motivado por dinheiro. Eles queriam receber um pagamento. No fim, receberam uma sentença. E quanto à casa? Eu não fiquei com ela. Muitas pessoas me perguntaram por que vender uma propriedade que finalmente era minha. A resposta era simples. Porque algumas paredes guardam lembranças demais. Alguns lugares estão tão cheios de dor que nenhuma camada de tinta consegue apagar. Eu não queria acordar mais uma única manhã naquela casa. Não queria respirar o mesmo ar onde passei tantos anos sendo usada. A escritura estava legalmente em meu nome. Então entrei pela última vez. Esvaziei cada cômodo. Guardei apenas o que tinha valor sentimental. Joguei fora tudo o que representava uma mentira. Fechei a porta. Girei a chave. E coloquei a casa à venda no dia seguinte às prisões. Ela foi vendida rapidamente. Mais rápido do que eu esperava. Como se o próprio universo também quisesse me ajudar a encerrar aquele capítulo da minha vida. Neste exato momento, estou parada diante de um portão de embarque em um aeroporto. Ao meu redor, pessoas arrastam malas. Pessoas seguram passagens. Pessoas seguem para destinos que escolheram por conta própria. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também sou uma delas. Hoje de manhã consultei minha conta bancária. O dinheiro da venda da casa já estava disponível. O suficiente para recomeçar onde eu quisesse. Uma nova cidade. Uma nova casa. Uma nova vida onde ninguém me enxergue como a solução para os próprios problemas. Peguei meu celular. Abri minha lista de contatos. Primeiro apaguei o número de Cameron. Não hesitei. Não senti culpa. Depois apaguei o de Susan. Também não chorei. Algumas portas precisam ser fechadas para sempre. O único número que mantive salvo foi o de Emma. Mas ainda não mandei mensagem. Ainda não liguei. Talvez um dia eu faça isso. Talvez nunca aconteça. Perdoar é uma escolha, não uma obrigação. E se curar não significa voltar para o lugar onde você foi destruída. As pessoas costumam dizer que não podemos escolher nossa família. Que o sangue é um vínculo que nunca se rompe. Mas depois de tudo o que vivi, sei que isso nem sempre é verdade. Talvez você não possa escolher a família em que nasce. Mas pode escolher quando partir. Pode escolher estabelecer limites. Pode escolher sobreviver às pessoas que tentaram destruí-lo. E, às vezes, a única vingança de que você realmente precisa não é gritar. Não é destruir. Não é causar a mesma dor. Às vezes, a maior vitória é simplesmente parar de beber aquilo que os outros continuam tentando lhe servir. Agora quero fazer uma pergunta. Se você estivesse no meu lugar, olhando para aquele copo nas mãos de Emma, você o teria derrubado no chão para impedir que ela bebesse? Ou teria deixado a filha favorita tomar aquele gole e descobrir sozinha a verdade sobre as pessoas que sempre a protegeram? Deixe sua resposta nos comentários. E compartilhe esta história se você também acredita que, cedo ou tarde, as ações de cada pessoa acabam voltando para cobrar o seu preço.